Oi, gente, esse é o Vagamundos, o podcast de viagem mais despretensioso do Brasil. Eu sou o Hugo Moreno Eu sou a Carol Pereira. Eu sou o Diego Sommer. e hoje a gente está com um convidado especial aqui, o Gustavo do Nós em Limerick, né? A gente está aqui com ele para falar mais uma vez sobre a Irlanda, coisas que a gente não fala aqui muito, mas seja muito bem-vindo, Gustavo, obrigado por participar e pode dar uma introdução sua aí, falar um pouco do seu Opa! Instagram também. Valeu, galera! Quero agradecer o convite aí do Hugo, Carol, Diegão. É um prazer estar aqui. Mandar um abraço para quem está nos ouvindo também, assistindo o podcast. Tamo junto, galera. Falando aqui direto de Ennis, Limerick, aqui na Irlandinha, o interior da Irlandinha. E hoje eu estou aqui à disposição para poder trazer mais informações e o que eu puder agregar aí de conhecimento também sobre a Irlandinha. Tamo junto e bora começar então. Valeu, galera! Isso aí, muito obrigado. E, Gustavo, a gente queria perguntar, você tem o Instagram, né, Nós em Limerick, você tem uma agência que ajuda brasileiros também que vão para a Irlanda para fazer intercâmbio, né? Será que Isso você aí, podia... vamos começar direto com o Merchan já? É, Não, direto ao cara, ponto. é o mínimo que a gente pode fazer é deixar de fazer o merchan aqui durante esse programa, porque senão. Eu agradeço, muito obrigado. E sim, tem o Instagram Nós em Limerick, que começou em 2016. Esse Instagram nasceu para trazer informações sobre Limerick para outros brasileiros que querem tentar emigrar, ou vir para Limerick, para essa região daqui. Porque naquela época não tinha informações sobre Limerick, tinha alguma coisa de Dublin, mas a internet ainda estava começando, né? E poucos brasileiros aqui criando conteúdo. Então, foi dessa dificuldade que eu senti de conseguir as informações que eu pensei, por que não, então, já que eu consegui, agora eu não compilar e facilitar para os próximos e deixar isso já, então, pronto aqui, de uma forma organizada para quem quer vir após mim, né? Então, eu e a Bá começamos o Instagram, Nós em Limerick, dessa forma, com esse propósito de ajudar a galera. Não trabalhava com nada disso ainda. E dele postagens ali, 2017 direto também postando. E aí depois veio que comecei a trabalhar também com intercâmbios, né? Junto em parceria com a agência Explora o Mundo Intercâmbios, que é a agência que eu vim, que eu e a Bárbara também, que foi a agência que a gente veio. E daí a gente fez a parceria com eles por causa do Instagram, que foi crescendo. E desde então até hoje trabalho com intercâmbio, trazendo uma galera de brazucas aí há 7 anos aqui para Limerick, para virem estudar e fazerem o intercâmbio aqui também. De uma forma bem mais descomplicada, tranquila, já sabendo tudo certinho, de forma organizada, como é que vai ser. Ô, Gustavo, obrigado mais uma vez por estar aqui, cara, pela oportunidade. Deixa eu te perguntar, por que que foi Limerick e não... Por que essa escolha? Por que especificamente essa cidade da Irlanda e não Dublin, que para mim seria o mais óbvio quando se pensa em Irlanda, né? E por que que você Boa escolheu pergunta. Limerick e por que tantos brasileiros escolhem lá também? Boa pergunta, cara. O que acontece? Meu irmão veio para a Irlanda antes de mim. Ele veio em 2013, meu irmão mais novo. Ele veio fazer intercâmbio e foi para Dublin. E voltou falando de Irlanda e tal, e de início o nosso planejamento acabou sendo Dublin, porque de início tu só imagina Dublin, tu nem consegue imaginar quais são as outras cidades, se tem intercâmbio em outras cidades, só passa Dublin na cabeça. Mas vai, pesquisa vem. Entrou a tal da crise imobiliária da Irlanda nas pesquisas, né? Que é um problema, o preço dos imóveis. E o brasileiro, daí eu fiz uns cálculos ali. Poxa, o brasileiro estudando vai trabalhar 20 horas por semana, ganhando salário mínimo, que na época acho que era uns 7 euros, se não me engano, por hora. E vai estar ganhando aí 7 euros por hora e tal. Para mim, para Bárbara, que não tem como, óbvio, dividir quarto, né, com outras pessoas, é casal. Daí o quarto fica mais caro, eu vi que não ia dar. Mal e mal ia pagar as contas, não ia ser tão bom financeiramente. Então daí alguém apareceu, não lembro agora, eu nunca mais consegui lembrar quem foi esse anjo, mas apareceu um anjo na minha vida que disse assim: Tu já pensou em outras cidades? Deu assim, ué, tem outras cidades ao redor de Dublin, eu não acredito. Aí comecei, aí abre uma cabeça assim, meu Deus, tem um país ao redor de Dublin, cara. Aí eu comecei a ver essas cidades, fui atrás de Galway, Cork, Limerick, aí abriu outras possibilidades.
E nessas pesquisas descobri que Limerick era onde tinha os aluguéis mais baratos dessas cidades todas. E os cursos também estão mais em conta ainda que nas outras cidades. E Não, como legal. eu e a Bá, a gente estava visando muito o lado financeiro, porque a gente não tinha grana para fazer o intercâmbio, então o dinheiro era extremamente contado. Aí a gente veio que fez questão de vir para a cidade mais barata, onde iria gastar menos, mas ter sim o mesmo salário, a mesma qualidade de vida, né, tudo mais. E foi por isso que a gente escolheu Limerick. E deu certo. Eu queria ter falado antes, mas antes de eu ir para Irlanda, eu olhei todo o Instagram de vocês. Eu conheci Limerick através de vocês, porque eu ia mudar para um lugar que eu não conhecia nada. Nossa. E o Instagram de vocês era tipo a minha Bíblia. Eu queria ver preço, como que ia ser o preço no mercado. Eu olhava o Instagram de vocês, o que fazer em Limerick. Então, tipo, eu conheci vocês antes de eu mudar para Irlanda, ainda do Brasil, em 2019, e só queria dizer, sim, que ajuda muito mesmo quem está planejando ir para lá, porque não era só eu, todo mundo que foi, a gente não foi para intercâmbio, a gente foi para fazer um mestrado lá, mas a gente também não Também. tinha onde encontrar informação que fosse realmente útil, sabe? Útil no dia a dia. E o Instagram de vocês era tipo a nossa Bíblia, é verdade. Foi muito bom. Obrigada. E eu agradeço, cara, agradeço demais. Muito obrigado por passar o feedback. Às vezes eu tô andando na cidade, alguém para agradecer também assim, e é isso que vale o esforço, né? E é Sim. por isso que estamos aqui, como eu estava falando também lá no início, né? Estamos aqui todos nós nos doando o nosso tempo aqui gratuitamente, né, para poder ajudar, para fazer isso, para poder ajudar outras pessoas, já que a gente já vivenciou a experiência, já a informação tá aí, a gente pode ajudar, não nos custa muito, né, mas a gente doa um pouco do nosso tempo aqui, um pouco do nosso conhecimento para poder abrir as portas para outras pessoas, né, para quem está aqui nos ouvindo. Isso Essa é aí. a intenção de a gente estar aqui, ajudar quem está nos escutando. Eu fui para Limerick também, tem alguns anos, eu fui visitar a Carol quando ela morava aí. E é uma cidade que eu Nossa, não conhecia antes, mas que eu achei muito legal também. Claro que a gente só escuta de Dublin, como você falou o tempo todo, mas Limerick é uma cidade que vale muito a pena conhecer também, até como turista, eu achei legal passar uns dias lá. E o que você acha assim que é de tão diferente de Dublin e Limerick para um estudante, vamos dizer assim? cara, muda bastante, muda bastante. Por quê? Para as pessoas também entenderem, né? Até porque que tem essa visão de Dublin e o resto a galera acha que é tudo interior. É porque a discrepância de Dublin para o resto do país realmente é gigante. Dublin tem 1 milhão, até mais se juntar já a grande Dublin, 1,5 milhão aí de habitantes, enquanto que a segunda maior cidade, que é Cork, tem só 400 mil, e Limerick, que é a terceira, tem 100 mil. Então, estamos falando aí de 1,5 milhão para 100 mil. É igual no Brasil, né? É uma diferença gigantesca, né? Em tudo. Só que tem uma vantagem aqui. No Brasil, uma cidade de 100 mil habitantes, que é, por exemplo, o Rio do Sul, ali mais ou menos, quase isso hoje, não tem nem perto a infraestrutura que tem em Limerick. E isso sim é uma diferença. Tudo bem, Dublin tem uma infraestrutura gigantemente maior do que de Limerick, óbvio. Mas Limerick, comparado com uma cidade de 100 mil habitantes no Brasil, assim, também é uma discrepância muito grande, né? De ter vários shoppings, de ter muito mais opções, de ter 3, 4 McDonald's, enquanto que Rio do Sul não tem nenhum, sabe? Tu vê que tem muito mais comércio, muito mais indústria. Talvez também porque uma cidade de 100 mil habitantes no Brasil é só mais uma cidadezinha pequena. Mas aqui é a terceira maior cidade do país. Então ela não deixa de ser importante porque ela tem 100 mil habitantes. Ela continua sendo extremamente importante, é a terceira maior. Então, e tá bem ali no meio, entre Cork e Galway. Galway é a quarta maior, né? Mas, claro, comparado com Dublin, a discrepância sim acaba sendo grande. Mas isso não quer dizer que você vai para Limerick que você só vai ver uma rua e fazenda. Não, é uma cidade com shopping, com toda a estrutura, com ruas, com condomínios, com muitas empresas. São mais de 35 mil empresas em Limerick. São mais de 300 pubs em Limerick. Então, tem gente, tem vida noturna, tem agito também, se souber procurar e tudo mais, se quiser curtir, tem música ao vivo todos os dias da semana. É bacana, sabe? Tem o que fazer. Mas claro, não tem 1,5 milhão de habitantes, né? Que não é uma E Dublin. eu acho que é legal falar também que Limerick é uma cidade bem universitária, né? Tem várias universidades lá, então tem Verdade. muito estudante.
também. Verdade, a Universidade de Limerick é uma das principais do país, uma das principais da Europa. É muito boa a universidade, muito renomada, é gigantesca. E eu acho que só a Universidade de Limerick tem uns 30 mil alunos, se não me engano. É Então, muita gente. mais as outras universidades, dá mais uns 10, 15 mil alunos. Então, é quase metade da população e faz uma diferença grande mesmo. Quando as universidades estão fechadas, estão de férias, a cidade dá uma esvaziada. E quando os estudantes voltam, parece que o agito, o barulho, a bagunça, a coisa, a animação parece que volta para a cidade. Isso é verdade. Ô, Gustavo, deixa eu te perguntar, além da faculdade, que é um atrativo natural, que já leva muito brasileiro para ir, né? Como a Carol acabou fazendo, é, a oportunidade de emprego, você acha que tem bastante para brasileiro hoje? Em Limerick, vale a pena ir para tentar algum estágio ou algum emprego, algo do tipo? Tem, cara. Emprego tem. A Irlanda está hoje na menor taxa de desemprego da história deles e cada 2 meses que eles fazem a leitura, se não me engano, o recorde vai batendo porque cai mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, o país está em pleno emprego. Até faz um mês ou dois, se eu não me engano, até repostei esse vídeo do primeiro-ministro comentando sobre os imigrantes e a importância do trabalho dos imigrantes aqui no país. Ele disse assim, ele chegou a dizer literalmente, ele disse assim, se nós hoje mandássemos todos os imigrantes embora, a gente quebraria no dia seguinte, porque metade das empresas fechariam por falta de mão de obra, o país quebraria. A gente precisa dessas pessoas aqui. É mão de obra especializada também, né? Não estou falando só de trabalho braçal, não. Vem muito brasileiro já com emprego, com visto de emprego também, né? Ou já direto com a faculdade, logo depois de um ano ali, já consegue algum estágio na área ou coisa assim. Então, tem sim. E até para estudante que vem daí com visto de estudante, um pouco mais limitado e tal, também está tendo, tá? É claro que não cai no colo, eu sempre falo isso para todo mundo, cara. Não dá para achar que, tá tendo tanto emprego, então que quando eu chegar lá, alguém vai estar me esperando na porta do aeroporto com uma vaga ali para ver se me pega. Não é assim, querido. Tem que correr atrás, tem que imprimir 100 currículos, sair metralhando eles de porta em porta, dizer para a pessoa, por favor, tô aqui querendo empreguinho, me dá uma chance. Vai, se esforça, manda currículo, melhora teu currículo, melhora teu inglês o mais rápido possível para melhorar ainda nas entrevistas. Tem que se dedicar. Quanto mais você se dedicar, mais rápido vai ser o resultado. Isso que eu percebo nesses mais de 700 estudantes que a gente trouxe. Tem uma galera que tem um passo um pouco mais lento, tá tudo certo, cada um tem o seu estilo de resolver a sua vida. E aí a pessoa tem um estilo mais lento, um passo mais lento, ela demora muito mais para conseguir emprego. E tem aquela pessoa mais sangue no olho ali e quando tu vê já está empregado. Então também depende muito também da pessoa, não só do país. Mas o país por si só tem, porque até quem vai no passo lento acaba chegando lá, cedo ou tarde chega lá. Não vi ninguém que teve que voltar para o Brasil ou para outro país aqui porque não conseguiu emprego. E o bom da Irlanda também é o salário mínimo, né? Que mesmo com emprego de salário mínimo, tu já tem uma boa qualidade de vida. Tu já consegue pagar suas contas, já consegue viver legal, principalmente aqui pro interior, onde os aluguéis são bem mais baratos. Então daí já tem uma qualidade de vida bem mais bacana, mesmo com um salário baixo. Legal. Então, Gustavo, é uma pergunta mais pessoal, assim, mas qual foi a tua principal motivação para decidir, eu vou fazer o intercâmbio, eu vou passar um tempo em outro país, e esse tempo acabou aumentando, e hoje tu pensa em voltar para o Brasil? Não pensa? Não, Quais os teus... não pensamos em voltar para o Brasil, apesar de que a saudade da família tá corroendo demais, assim, tá muito difícil. A gente pensa cada vez mais neles, assim, a gente achava que talvez ia cada vez se acostumar, mas não, tá ficando cada vez, parece que, ó, a saudade só dói, só aumenta mais, isso tem pesado bastante pra gente, ainda mais daí tendo filho e tal, né, daí tem os avós, tem essa questão toda, e isso tem pesado bastante, mas a gente não gostaria de voltar pro Brasil, não, a gente preferia 1000 vezes poder trazer eles, seria a perfeição, se desse para trazer eles, mas... Aí quando eu e a Bá viemos para cá, a gente já veio com a ideia, mesmo vindo como estudantes, a gente já veio com a ideia de ficar. A gente já queria. E a nossa motivação maior era porque a gente estava muito cansado no Brasil de trabalhar um monte e só pagar as contas, mal e mal pagar as contas, só sobrevivendo, não consegui viajar, a gente não viajava e a gente queria muito, a gente era louco por viagens, mas só via os outros realizar, a gente não.
Era, sabe, aquela coisa sempre com um carro mais velho, nunca conseguindo trocar de carro, nunca conseguindo. Sempre. Enfim, e daí volta e meia alguém te passa a perna, é uma. Tem essa questão da violência do Brasil, daí tu vê aquelas notícias todas ruins o tempo todo, político não faz nada, isso tudo vai te sugando, vai subindo, O dinheiro e não daí tu vê rende. amigo morrendo na rodovia porque a rodovia tá mal feita, sabe? Umas coisas assim, e aquilo vai te corroendo, e tava me fazendo muito mal. Eu não tava mais aguentando viver lá, tava me sufocando isso tudo, e eu lá trabalhando um monte, e a vida não ia pra frente. Eu sabia que eu precisava dar uma chacoalhada de 360. Já tinha tentado tudo e nada estava resolvendo. Então, eu precisava dar um basta, assim, a Bá topou, entrou nessa. Daí a gente veio para cá para isso, para tentar uma vida nova. E como meu irmão já tinha vindo para cá, ele contava pra gente, sabe? Tipo, ó, não, cara, lá as pessoas vão respeitar, lá não tem tanta violência, lá acredite se quiser, mas lá as pessoas não morrem tanto assim nas estradas como morrem aqui. Não morre tanta gente por arma de fogo como morre aqui. As pessoas lá vão, dificilmente você vai levar um golpe. Não, agora com a internet, naquela época de 2013 era diferente. Agora com a internet, claro que a questão de golpe mudou um pouco. Mas enfim, né, é óbvio que lá, aqui é muito mais, tu tem muito mais paz e tranquilidade, e eu precisava disso. E também essa questão financeira, de saber que o meu trabalho vai ser recompensado, que vai pagar minhas contas, que eu vou finalmente poder viajar, ter um carro melhor, comprar um celular melhor, poder conquistar umas coisas legais assim da vida. E conquistamos isso aqui, sabe? Foi bem legal. No início a gente teve que ralar muito, porque a gente teve muita dívida no início, primeiro para se acertar, muita coisa para fazer, teve a cidadania da Bárbara para pagar, teve renovações da escola que custaram muito dinheiro para pagar, tudo isso com um salário daqui ralando. Eu trabalhava de barista no Costa, a Bárbara trabalhava numa pizzaria, depois numa hamburgueria, trabalhava madrugadas, se virava, andava de bicicleta para cima e para baixo para economizar, para primeiro pagar a cidadania, pagar as contas, pagar tudo que devia, deixar tudo direitinho. E aí esses 2 anos de estudante foi pura ralação, mas botamos a casa em ordem, pagamos os cursos, fomos do iniciante ali do nível mais básico de inglês até o mais avançado durante esse tempo todo, então a gente nunca abandonou o inglês. Eu ia te perguntar, Gustavo, quando você chegou aí, você falava bem inglês ou Nada, nada? nada, eu ia bar, nada, nada. Infelizmente nada, cara. Mas a gente sabia que para ficar aqui, a gente sabia da importância de falar a língua, né? Como é que vai arrumar um emprego bom se não consegue se comunicar, né? Como é que vai um dia precisar ir para o hospital e não vai conseguir se comunicar? Eu sabia que se fazia parte do pacote de esforço, se eu quisesse fazer dar certo lá, eu ia ter que aprender bem o inglês. Então, no início, eu e a Bárbara estudava que nem uns loucos, cara. A gente, nos primeiros cursos mesmo, foi o primeiro e o segundo curso 100% de frequência, mesmo às vezes doente, madrugada, nevando, levantava, pegava a bike, ia pedalando na chuva e coisa arada, ia para aula. E em casa a gente botou adesivos com nome em inglês por tudo do que significa, tipo a torneira, botamos lá TAP, com adesivinho. Aí a gente encheu de papéis na parede do nosso quarto, a gente dividia quarto com uma galera, quarto não, dividia casa com uma galera, né? Daí no nosso quarto que a gente fez tudo isso. Aí no nosso quarto a gente fez um varal assim com as regras de gramática do inglês, verbos no passado, no presente, no futuro. E daí todo dia quando a gente tava no quarto ali, a gente ficava um cobrando do outro, treinando, estudando, montando frases, tentando evoluir o mais rápido possível, cara. E isso fez a diferença. No início já do terceiro curso a gente já estava no avançado. A gente já tinha pulado todos os outros níveis. E aí, meu Deus, hoje a Bárbara trabalha no telefone, cara. Pensa. Falando 2, 3 línguas ainda por cima. Ela atende gente de vários países, sabe? Então isso é muito legal, cara. Gustavo, eu acho que muita gente provavelmente está na mesma situação que tu estava no Brasil, pensando, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa, pensando em uma das alternativas ser um intercâmbio. Quanto que uma pessoa precisa para fazer um intercâmbio na Irlanda, mais ou menos assim? O que tu aconselharia? Infelizmente, acabou subindo bastante pós-pandemia por causa de alguns quesitos. Primeiro, passagens aéreas que a gente sabe que, né, deu um boom aí no pós-pandemia que foi terrível. Daí ali no pacote todo aí, isso já encareceu um pouco também.
Outra é que antes o governo exigia que você trouxesse 3.000 euros para se manter aqui no início. Agora eles estão exigindo 4.500 euros. Então, 1.500 euros a mais, né? E isso convertendo em reais já dá mais uma bolada também. Então, hoje, eu diria que está na casa aí entre 50 a 60 mil reais para conseguir realizar o intercâmbio. Com o pacote completo, tudo, né? Dá mais ou De menos quanto isso daí. tempo, Gustavo? Daí para mais, né? O intercâmbio, esse visto, né? O primeiro visto ali, ele é de 8 meses. São 6 meses de curso, mas o visto é de 8 meses. E aí depois você pode renovar mais 8 meses até completar um total de 2 anos. Legal. E como que é a vida do estudante aí quando ele chega? Tipo, você vê muitos estudantes tendo choque cultural, ou então, tipo, não consegue se entrosar direito com a cultura irlandesa, ou com os irlandeses mesmo? Eu Ou acho que você teve alguma nesse, experiência assim? nesse quesito, não. Porque os irlandeses, eles são muito amigáveis, cara. Eles são muito abertos. Eles são muito igual o brasileiro. Né? A gente vê alguém de fora, a gente já quer se enturmar, já diz, oh, não, vem aqui, vamos conversar. Né? Se a gente tá aí no Brasil, vê um turista de fora, já quer, né, trocar uma ideia, não sei o quê. Eles são meio assim, os irlandeses. Eles veem que tem alguém de fora ali, eles já querem trocar uma ideia, querem te conhecer, querem saber um pouco da tua história. Se vê que tu tá perdido, olhando no Google Maps, alguém vai te parar e perguntar: você tá perdido? Precisa de ajuda? Quer que eu te leve até esse lugar aí? Sabe, é bem legal, assim, eles são bem receptivos, tá? Porém, não vou tapar o sol com a peneira, né? Que nem eu tava comentando antes aqui. Eu e a Bárbara chegamos aqui com um pouco de dívida, que a minha sogra foi quem emprestou a grana para a gente poder fazer o intercâmbio, daí a gente tinha que pagar ela primeiro. Tinha que pagar, daí depois de 8 meses tem que pagar, de novo, mais 2.000 euros cada um pelo curso, né? Para mais um curso de novo. Então daí tinha que pagar mais o curso, depois tivemos que pagar de novo mais uma vez. Cada vez tem que, quando renova o visto ali, tem que pagar 300 euros também na hora de fazer o visto, cada um. Então já foi mais uma graninha ali. Fora, né? Claro, o aluguel, comida e tudo mais, o dia a dia e tudo. Então a gente ralou muito e economizou muito para fazer dar certo. Porque se eu pulo essa parte aí, parece que é só vir que vai pagar as contas e vai ganhar dinheiro. Não. A gente ganhou dinheiro, a gente pagou as contas e ganhamos dinheiro. E a cidadania da Bárbara custou 5.000 euros também. Pagamos tudo dentro desses 2 anos ali. Tudo ralando muito. Mas a gente teve que dividir casa. Daí dividir casa não é fácil. Tem perrengue, tem briga, tem discussão, tem arranca-rabo, né? Mas é barato, né? Daí tem que estar disposto a isso. Aí tem que ir no mercado, ao invés do bife, tu pega a carne moída. Ao invés do negócio, tu pega a batatinha frita ali, o negócio mais barato. É 2 anos assim, ó. Podia gastar uns 50 do ônibus? Podia, mas é melhor montar na bike e ficar com uns 50. Né? É 2 anos que isso a galera daí também tem que enxergar. Foi 2 anos bem assim, ó, mão de vaca, sabe? Para poder primeiro pagar tudo que tinha para pagar. E deu certo, deu certo. Conseguimos pagar aí uma montoeira de dinheiro, graças a Deus, sim. A Irlandinha te dá a oportunidade, mas tu tem que agarrar pelo cabelo e correr atrás. Eu acho que eu vivi 1 ano e meio comendo nuggets, que era 1,29 o pacote, dava para quase 3 dias. Olha, melhor nuggets da vida. Vida de estudante. Cara, é a mesma coisa quando eu tava na universidade também, era miojo com nuggets. É o que Mas é um dava. nugget bom. Mas, Gustavo, qual é a cidadania que a Bárbara tem? É italiana? Italiana, a Bá fez italiana. O Ben nasceu aqui. Quando o Ben nasceu, a gente já estava há mais de 3 anos aqui na Irlanda. Então, se os pais já estão há mais de 3 anos morando na Irlanda, a criança daí já consegue solicitar a naturalização irlandesa de cara, tá? Se não, daí só quando a criança tiver 3 anos. Então, como a gente já estava há mais de 3 anos, daí o Ben já nasceu irlandesinho. Ele é de Limerick, nasceu em Limerick, irlandês. Só que a gente correu atrás, não foi fácil, mas corremos atrás e fizemos também a cidadania italiana dele, o passaporte italiano dele, e o brasileiro também. Então, o Piazinho já está com os 3 passaportes na mão, já pronto. Tá melhor que a gente. Excelente. Já fizemos por isso, para ele já sair um passo na frente, né? Sem ter que pagar a sogra, a escola, a cidadania. Essa parte ele já não vai ter que pagar. E é muito diferente aí ter um filho na Irlanda do que no Brasil. É bem diferente. A Bá ficou bem chocada, assim. Aqui se faz bem menos exames durante a No pré-natal, gestação, né? bem menos do que no Brasil. No início, isso nos desesperou muito, porque a gente achava que estavam fazendo, então, poucos exames.
Depois a gente também foi descobrir que o Brasil já virou quase que um mercado. Então, na verdade, um monte dos exames que são feitos no Brasil nem são necessários. Os caras só põem na tua cabeça que é necessário para te vender mais exames e para tu se sentir talvez mais tranquilo. Mas a verdade é que daí aqui é tudo gratuito a gestação e o parto e tudo mais. É tudo gratuito. Então, cara, eles fazem o que é necessário. Não virou um mercado, porque é o governo que faz e faz de primeira. É de primeira. A gente sabe que a saúde da Irlanda não é das melhores. Na emergência, as filas nas emergências são um problema. Eles estão tentando resolver as emergências nos hospitais das Irlandas, que estão tudo abarrotado. E isso está sendo sim um problema, podemos falar disso depois. Porém, vamos focar aqui na pergunta, né, que é da questão da gestação. Então eles fizeram menos exames, no início assustou, mas no fim a gente também entendeu que era só o necessário e a gente estava sendo sim muito bem tratado. E juro para vocês, não gastamos um centavo. E chegou no dia do parto, quarto de primeira, parecia um hotel 5 estrelas, tinha até a banheirona, tudo, ela ficou um tempão na banheira e coisa arada, bem legal. A gente teve uma dificuldade no parto, o Ben acabou ficando uma semana na UTI, quase 2 semanas na UTI, e na UTI neonatal, e aí também tudo gratuito, tudo muito bem feito, sabe? Ele precisou de transfusão de sangue, veio sangue rapidinho e tudo, e fizeram acontecer, e monitoramento o tempo todo. Foi muito bom, cara. A gente não tem nada a reclamar da experiência, cara. É bem diferente da do Brasil. No início tu tem que se acostumar, mas depois tu vê que é boa, cara. Que Como é foi que show de bola. funciona, ô Gustavo, como é que funciona a questão da saúde na Irlanda, cara? Vocês precisam ter um plano particular ou vocês utilizam, por vocês já serem residentes, vocês conseguem serem atendidos pelo governo, algo do tipo, ou como funciona no geral, assim? Infelizmente, cara, não tem saúde pública gratuita aqui. Não tem. Tem apenas para criança, até os 18 anos. Daí o GP ali, que é o clínico geral, né, e tudo mais, e exames depois precisar, enfim, eles entendem que, claro, criança, ela não tem como pagar pelos seus próprios tratamentos. Então, um indivíduo, enquanto criança, ele tem o direito de receber todos esses tratamentos gestação, nascimento, é tudo daí gratuito por causa da criança. Mas Entendi. um adulto, ele tem que pagar pelo que ele precisa. Existem, daí, ou seja, se você vai no hospital, numa emergência, alguma coisa assim, depois eles vão te mandar um boleto. Eles vão te mandar um boleto depois para você pagar. Sim. Existem sim planos também privados, tá? Existem que daí você pode ter um atendimento melhor ou mais rápido, ou você vai lá no atendimento, paga, mas daí depois eles te ressarcem, né? Porque tu faz parte do plano e tal. Existe essa opção também, tá? Existe. E aqui na Irlanda tem um problema grave nos hospitais aqui, que é a tal da emergência, de ter gente esperando nos corredores, em macas, nos corredores, e não tem médico e enfermeiro suficiente, não tem funcionário suficiente para trabalhar. Por quê? O tipo de profissão, principalmente de médico, que tem um bom salário em qualquer lugar do mundo, os médicos que se formam aqui, eles vão para a Austrália, eles vão para os Estados Unidos, eles vão para um país mais quente, que também é de primeiro mundo, que também tem tudo que é, né, mas que tem um clima talvez melhor, que tenha, o irlandês ele se enjoa da Irlanda, né, por ela ser muito pequenininha. Então eles querem conhecer um país maior, um Estados Unidos, uma Austrália, e eles se mandam, cara. E aí fica. Até a maioria dos médicos que tem aqui são indianos, são de outros países, que daí o país lá era pior, né, por algum Aham. motivo, para eles Vai tá sendo trocando melhor daí. ainda morar aqui, né? E aí então eles têm uma falta dessa mão de obra. Agora eles estão começando a contratar mais. Também tem o seguinte, eles também não é nem um pouco fácil a burocracia para poder importar essa mão de obra, trazer médicos e enfermeiros e tudo mais. Por exemplo, do Brasil, o Brasil tem muitos médicos e enfermeiros muito bons, mas é difícil de trazer porque eles são meio chatos na burocracia. Por um lado, tá certo. Estamos falando de vidas, não estamos falando, né? Eu não quero que meu pai seja operado por qualquer pessoa que eles trouxeram de qualquer jeito, sem perguntar se a pessoa realmente estava formada ou não, ou coisa assim, né? Ou meu filho. Então tem que ser rigoroso, mas também não pode ser tanto ao ponto de barrar e não trazer essas pessoas para cá. Então eles estão tentando achar um balanço, e no último ano
teve um boom assim de vistos de trabalho na área da saúde, o que foi muito bom. E a gente espera que daqui para frente, acho que eles encontraram aí esse balanço bom e estão conseguindo trazer mais gente agora da forma certa, da forma correta. Ô, Gustavo, legal, cara. Obrigado pela explicação. Outra pergunta que eu queria fazer aí para quem está nos ouvindo, que eu acho que a gente até já falou sobre isso em outros episódios, mas como você mora aí, e esse episódio é específico aí para quem está querendo fazer intercâmbio, como é que é o clima na Irlanda, em Limerick, mais exatamente, cara? Pode falar um pouquinho ao longo do ano, assim. A gente sabe que Meu, obviamente muda, mas assim, fale um pouquinho sobre o clima daí, por gentileza. tá, vamos lá. Eu costumo brincar de dividir o clima baseado nos stories dos brasileiros, baseado no que a galera posta. Que é incrível, vai mudando a estação aqui, a galera posta sempre as mesmas coisas, as mesmas reclamações sobre o clima. Então é sempre assim, ó. Estamos agora começando primavera. Na época da primavera, fica aquela troca entre inverno e verão. Daí dá assim, é muito louco, fica um clima muito bipolar que muda o tempo todo, a todo minuto. É 5 minutos de chuva, de pedra, de repente 5 minutos de sol, e depois 5 minutos de ventania, depois 5 minutos de neve, depois 5 minutos de não sei o que. Aí fica todo mundo postando, falando da bipolaridade, do que faz 5 minutos, todo mundo faz time-lapse do dia que muda 500 mil vezes, e não sei o que, fica louco. Verão, todo mundo começa a falar dos dias longos, porque no verão aqui, né, o 10 horas da noite a gente chama de 10 horas da tarde, porque ainda tem sol 10 horas da tarde. Aí 11 horas da noite é que escurece, algumas coisas assim, sabe? O verão é bem legal, nos dias bem mais longos, assim, nasce 4 horas da manhã e se põe 10 horas da noite. Então, é incrível, todo mundo faz brincadeira que tenta dormir, não consegue, que o sol tá ali, não sei o que, tá fazendo churrasco 10 horas da noite e ainda tá dia. É uma maravilha, cara, é sensacional. E também no verão tem o detalhe, tu tá no sol, tu tá quente, cara, tá suando. Tu botou na sombra assim, tu tá Congela. congelando e tremendo de frio. É um negócio terrível. Aí, daí vem o outono. Aí o outono começa também aquela coisa de mudar, dia de calor, dia de frio, dia disso, daquilo, mas todo mundo fica apaixonado porque é a coisa mais linda é ver aquele verde ficando tudo marronzinho, amarelinho, caindo, aquele chão todo cheio de folhas. Eita, que daí parece que tu tá no Canadá, assim, é uma coisa mais linda. Aí todo mundo adora, daí é o charme. E aí vem inverno, que daí é a depressão. Completamente. Meu, daí todo mundo some, daí ninguém nem faz stories, porque tá todo mundo chorando no travesseiro. Tá todo mundo Mas triste por que eu não demais para voltei? mostrar a cara no Todo celular. mundo chorando e vendo os stories de todo mundo no Tentando Brasil. cortar os punhos. Não, E a dizer o que eu Inverno vim fazer sofrido, aqui, meu sofrido. Deus do céu. Quero destruir a minha voltar. vida. Uhum. Não, cara, o inverno é terrível, que daí o sol nasce 9 da manhã e se põe às 4 da tarde. Então é E é uma bem frio, né? escuridão, frio, é garoa 24 horas. Vento. Aquele espaço de tempo que eu falei entre a noite ali, entre o fim de uma noite e o início da outra noite, não é dia, na verdade. Ele é um pôr do sol cinza. Aham. Então é ruim, cara. Dependendo de onde trabalha, muita gente chega de noite ainda no trabalho, porque nasce 9 da manhã, então chega ali 7 da manhã para trabalhar, e sai 5 da tarde. E daí fica ali uma semana inteira sem nem ver luz do dia. Caramba, E isso caramba. bate uma deprê na galera, bicho, que é terrível. Tu vê na Sim. cara das pessoas assim, as pessoas param de dar oi, param de. Baixam a cabeça, não. Tu vê, cara, é E, bem pesado assim o inverno e aqui. não só os brasileiros, né? Tipo, os Não, Todo irlandeses. todo mundo. mundo, Eu os vejo irlandeses aqui na também. Alemanha, os alemães também, eles ficam de mau humor, eles ficam tristes no É inverno. chamado depressão sazonal, alguma coisa assim. É um termo usado, é isso Né? mesmo. E, É, cara, e é daí, verdade, tá? Eu também fico, cara. Dezembro, sim, Não, janeiro, também aqui, fevereiro, que é essa é eu época da terrível. também. escuridão, suga minha energia, cara. Eu não tenho energia pra nada, assim, ó. Agora já começou a ficar dia mais cedo aqui e anoitecer mais tarde. Eu já tô começando a Sim. sentir uma alegria Eu brotando também. dentro de mim de novo. Mas é difícil, gente. É assim, talvez para quem esteja no Brasil, parece, ai, o tipo desses caras falando isso, Eu mas achava faz que era muito besteira. Eu já sentido. tinha É, ouvido falar Mas sobre isso. Eu afeta, achava que afeta. era frescura. Eu achava. Juro pra ti, eu mordo a língua. Eu cheguei aqui, mordi a língua. Cheguei aqui falando que isso era frescura e quando passei meu primeiro inverno aqui, bicho, eu senti na pele.
Mas E o primeiro inverno é o pior também. Eu acho Não que é não é fácil, que vai cara. ficar bom depois, Nossa, eu mas jurava, todo inverno eu vou pro Brasil nessa merda, quero ir lá pro calor, é, quero torrar na Mas tu não praia. pode, né? Era o meu plano também. Ah, não, todo inverno vou pro Brasil, fico os 3 meses do inverno lá. É, Eu só esquecia nesse meu plano que eu ia ter que trabalhar, né? Que a vida não e é só. daí veio o Covid, e daí as passagens triplicaram, e daí, né, bem na nossa vez, como sempre. é. Ah, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei como tá agora, mas teve uma fase que tinha muita xenofobia dos irlandeses, para com os brasileiros. Tu acha que melhorou um pouco? Ou qual a tua opinião sobre isso? Assim, como tá a situação? É, isso eu acho que tá bem tranquilo, tá muito mais tranquilo assim. Eu acho que baixou bastante. E a minha opinião é a mesma opinião de um irlandês. Tu sabe, talvez tu conheça o Ross, do Talk to Ross. Ele aparece bastante no Dublin e tal. É um irlandês bem cara de viking, assim, de viking. E ele faz uns vídeos bem legais falando da cultura da Irlanda, fala muito de brasileiros também. E ele deu uma explicação do porquê desses ataques ou coisa assim entre brasileiros e os tal dos nanás, né? Ele deu a teoria dele e, para meu, abriu minha cabeça, faz todo sentido. Ele disse assim, ó, cara, esses trombadinhas, vamos chamar assim. Acho que seria importante tu falar o que que é esses nanás. Isso. Assim, Esses nanás, assim, né, que a gente disse que já rolou alguns ataques para alguns brasileiros, são trombadinhas de rua aí. São moleques, 17, 18 anos, 20 e poucos anos, arruaceiro, que quanto mais arruaça fizer, mais legal é, tá? E adoram roubar bicicleta à toa também, roubam bicicleta só para passear, jogar bola, jogar fora, só por diversão, acham que é bonito para se mostrar para os coleguinhas. É terrível, é uma adolescência ali bem mal feita, bem mal educada. E aí tá, eu gosto de chamar de trombadinha, acho que é a melhor explicação, assim, ó, porque é o que mais ou menos o que a gente tem no Brasil também, os arroaceiros, assim, uns trombadinha e tal, que ficam querendo mexer com o pessoal, mexendo com as pessoas e tudo mais, né? E aí o que acontece? A explicação do Ross faz todo sentido. Ele diz assim, ó, cara, esses trombadinhas, eles não estão focados em brasileiros ou em imigrantes. Eles atacam qualquer um. Eles mexem com qualquer um, com todo mundo. Só que o que acontece? A gente irlandês, a gente tá safo. A gente sabe qual é a rua que pode passar, qual que não passa. A gente sabe qual bairro entrar, qual bairro não entrar, qual é o melhor bairro para morar, qual melhor não é. A gente sabe tudo isso porque a gente cresceu aqui. Provavelmente no Brasil, na tua cidade, tu também sabe isso tudo sobre na Sim. tua cidade, né? E aqui a gente sabe. Então a gente evita eles, aí a gente não sofre tantos ataques assim. E outra é que o irlandês, principalmente, se locomove muito mais de carro. E esses trombadinhas não chegam a mexer tanto com motoristas, assim, é mais na rua. Então ele disse que o irlandês está sempre de carro. Então não acaba também não cruzando muito com esses caras. Agora, o brasileiro, ele disse, acaba sem querer fazendo o oposto. Primeiro, esses caras moram nos lugares mais baratos, né? No que a gente chama de favela. E aí o brasileiro chega aqui e quer morar num lugar mais barato. E não no melhor lugar ou no lugar mais seguro. Ele quer o mais barato. E vai morar onde? No meio desses caras. Vai virar vizinho de quem? Vizinho dos trombadinha. Aí já começa o confronto por aí, porque já começa que vão se cruzar sempre. Aí o brasileiro não sabe quais são as ruas que pode passar, quais não pode, não sabe qual é o bairro que pode passar, qual que não pode. Aí o brasileiro não anda de carro, anda mais de bike, que é justamente a bike que eles adoram roubar e jogar fora. Então daí sempre bateu a coincidência aí também. E o brasileiro está sempre a pé ou de bike, ou seja, acaba sendo mais vítima também do que o irlandês que está de carro. Então, por conta dessas e outras, é que acaba conflitando mais brasileiro com os trombadinhas ali, e não só brasileiros, também outras nacionalidades. E aí acaba gerando uma impressão de que os caras é que estão buscando pelos brasileiros. Mas a verdade é que nós é que estamos caindo no meio do ninho do marimbondo, tá ligado? Ele disse, imagina eu, irlandês, vou pro Brasil e alugo lá um lugar para um AP no meio da favela lá e chego bem tanso lá com as minhas coisas, grande chance de eu também ser atacado, ele falou. sim. Faz muito sentido, realmente, o que tu tá É, falando. e é E vocês isso aí. estão E essa é a minha opinião, a mesma que a dele. Depois que eu escutei o argumento dele, eu concordo. Não, realmente faz bastante sentido. Ah, uma outra pergunta: o nosso podcast é um podcast de viagem, então vamos falar um pouquinho de como
que é morar em um país da Europa para viajar? A tua opinião vai ser a mesma que a minha, provavelmente a mesma que a do Hugo também, mas fala um pouquinho pra gente a tua experiência. Essa é a maior vantagem de todas, cara. Meu Deus. A Europa é tão pequenininha, os países são tão pequenininhos que dá para conseguir viajar tanto de avião quanto de trem também, ou até de ônibus. Dá para viajar de boa, com preços acessíveis, que dá para pagar. E o mais legal é que, apesar da Europa ser pequena, quando tu vai de um país para o outro, é completamente diferente. A arquitetura é totalmente diferente, a cultura é totalmente diferente, a língua é totalmente diferente, é muito diferente. Por mais que, por exemplo, Inglaterra e Irlanda sejam tão pequenas e tão próximas, eles têm suas diferenças, sabe? Por mais que a França já esteja ali do ladinho da Inglaterra, cara, eles são completamente diferentes. Por mais que a Alemanha esteja coladinha ali nos franceses, é diferente, sabe? Não adianta, é muito diferente. Isso é muito legal, porque cada lugar que tu vai te enche os olhos. Cada lugar que tu vai faz cair teu queixo. E tu pode ir nas cidades grandes e famosas, se quiser, mas tu pode também escapar, entrar nos vilarejos, nos interiores, e daí é que tu realmente vai conhecer o país de verdade, quando tu fugir desses pontos turísticos. E aí vai cair teu queixo também, e tu vai ser muito bem atendido e recebido. E, cara, a melhor vantagem de todas aqui da Europa é essa. O meu filho tem 2 anos e meio, e já fez 12 voos, já conheceu 6 países, sabe? Com 2 anos e meio. Então, por quê? Porque é fácil, é rápido, é pertinho, é tranquilo, é barato e dá, aqui para eles é comum, né? Eles crescem conhecendo um monte de países já, super, super tranquilo. Por isso até que muitos já vêm falando outras línguas também, né? E isso é muito legal, cara, muito legal. Essa é uma das maiores vantagens, sem dúvida nenhuma. E mesmo sendo intercambista, mesmo trabalhando, tipo, em pubs ou alguma coisa assim, é possível viajar. Isso que mais impressiona, né? Tu É deu bem possível. tu deu esse como um dos motivos de sair do Brasil, que a gente trabalha, 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 não consegue fazer nada diferente, não consegue viajar. E morando na Irlanda, mesmo se tu trabalhar em um pub, tu vai conseguir Mesmo. Pode ser juntar garçom, dinheiro. garçonete, pode ser. Pode lavar prato que tu vai viajar. E, cara, a gente foi pra Polônia outra vez, do outro lado da Europa. O voo foi 2 horas e meia, 3 horas, sabe? Nem é um big deal, assim, não é nenhum problema e tal. E pagamos 50 euros. A gente já chegou a ir pra Escócia por 6 euros a passagem, Sim, É. sim. A sabe? Ryanair é Mas da Irlanda, né? A Ryanair. Ryanair é daqui, a nossa Tem muito voo barato queridinha. daí, eu A gente acredito. odeia ela, mas a gente ama ela, não adianta. Eu Se você costumo for dizer, só com uma mochila, dá de boa. Ryanair ela é igual ressaca. Quando tu tá passando por aquilo, tu jura que tu nunca mais vai voltar, que tu não vai mais beber, que tu não vai passar por isso de novo. No outro final de semana, tu tá lá, comprando outra passagem com a Ryanair. Você vê um voo Quais, de 5 euros, aí você não pensa duas vezes. Eles oferecendo rifa durante o voo, é uma maravilha. Raspadinha, É isso pede mesmo. doação pro vizinho, vende e perfume. quais países que tu conheceu depois que tu se mudou para Irlanda? Ai, ai, ai. Perdemos as contas. Passou de 20. E antes a gente não conhecia nada. A gente não conhecia nada. E a gente nem fica contando, mas não sei se dá pra ver dali, mas. Que agora tá borrado, né? Ali eu vou riscando os países que a gente já visitou. Legal. Ah, mas passou de 20 porque é muito tranquilo. E ainda mais que a gente, na época de estudante, para economizar, a gente fazia uns esquema muito legal. A gente fazia assim, ó. A gente fazia eu perdia horas e horas e horas e horas, mas eu criava uma teia de aranha, assim, ó, sobre as promoções de passagens dos aeroportos da Europa para pegar aqueles baratos, e aí eu fazia tipo assim, ó, pegava um voo de 10 euros para Itália, mas para voltar ia custar 300 euros. Daí então, 2 dias depois, nós pegávamos um voo de 10 euros para a Romênia. E ficava então 2 dias na Romênia, daí pegava voo de 10 euros da Romênia para Frankfurt, daí ficava lá um dia ou dois, e 10 euros de volta de Frankfurt, Irlanda, sabe? Sim. Então, nós fazíamos direto umas viagens assim, muitas vezes dormia no aeroporto, a gente dormia direto em aeroporto também, isso faz parte. Meu Deus do céu, a Bárbara uma vez levou até o saco de dormir para dormir no chão do aeroporto. Ai, ai, a gente fazia tudo para economizar. Era as mochilas cheias de sanduíche, água e passagens de 10 pila. E assim nós ia. Dormia em hostel, pau pegava. Legal. É o que vale a viagem, né? E É, assim a legal. gente foi conhecendo um monte de lugares. Nossa. Ô, Gustavo, fala mais uma vez qual que é o teu Instagram aí para o pessoal que quiser te Boa, encontrar e pegar verdade. dicas
para ir para Limerick ou para ir para a Irlanda? Boa, galera, segue lá no Nós em Limerick, Nós em Limerick, qualquer coisa é @nós, _Limerick. Limerick é Show. meio ruim de escrever, mas se pesquisar vai aparecer, se pesquisar lá vai aparecer, senão nós botamos aqui também nas legendas aqui dos Não, vídeos. a gente coloca aí também, Marketing. entra no perfil da Carol ou no meu, a gente vai te seguir ali também, procura nos Legal. amigos, ou no do Hugo, com certeza, e procura nos amigos que a gente tem adicionado aí e dá para encontrar também mais fácil. Segue ele lá, todo mundo Maravilha. que quer saber alguma coisa sobre a Irlanda e fazer um intercâmbio, aprender inglês na Irlanda, segue o Nós em Limerick lá. E Isso aí Gustavo, também é para ajudar. tu tens algum conselho para dar para quem está considerando fazer um intercâmbio no futuro? Olha, Qual seria o teu maior conselho, assim? o meu conselho seria: tenta trabalhar o máximo que você puder o medo dentro de você, para que ele não te freie. Eu sinto que eu perdi muitas oportunidades e perdi tempo muitas vezes por puro medo que eu criei na minha cabeça e que não precisava ter, que não existia. Eu sinto que isso também acontece com a grande maioria dos estudantes que eu recebo aqui, é o medo limitando eles. Muitas vezes é um receio, mas nem tentar. Daí a gente nem tenta porque não, porque tem medo de ser retalhado, de que não, ou que a imigração vai te jogar para a rua, que vão te deportar a qualquer segundo por qualquer coisinha, que não sei o quê, se desmerecer perante algum europeu ou algo assim, se sentir inferior ou algo assim, sabe? Deixar o medo de consumir de uma forma negativa vai te frear e não vai te ajudar em nada, só vai atrapalhar a tua vida. E eu sei que ele tá na cabeça da grande maioria das pessoas. Então, tenta trabalhar isso dentro de você, de alguma forma, busque da melhor forma que você puder para que você tenha, assim, coragem, vontade, tenha garra, vê o intercâmbio não com medo, e sim como oportunidade, como uma coisa boa. Pensa nas viagens que você vai fazer, na cultura que você vai aprender, os desafios que vão abrir, que vão aparecer, eles vão servir para abrir a tua cabeça, para te deixar ainda mais forte, para pô, cara, tu vai ter orgulho depois de ter superado esses desafios. Então não fica focando nos desafios e não fica pensando só em como forma negativa. Foca no lado bom, bola para frente, cara. Se organiza, se planeja, claro, não precisa se jogar, vai caminhando, mas vai, não para, não deixa o medo de te parar. Vai seguindo, vai uma etapa por vez, se organiza, vai, faz acontecer que vai ser massa pra caramba. Tenho certeza que tu vai gostar e manda ver, cara. Esse é o meu conselho. Ótimo Show. conselho. Ótimo conselho, também concordo. Obrigado, Gustavo, pela tua participação aqui, cara. De verdade, a gente sabe como o tempo de qualquer pessoa hoje é precioso, né? Ainda mais para ti aí. Hoje é domingo, deve ser umas 9 ou 10 horas da noite aí já, se não mais, né? Não. Então, assim, pô, obrigado, cara, de verdade, mais uma vez pela tua participação. A gente espera poder estar contribuindo aí para os nossos ouvintes para que entendam melhor como funciona a questão do intercâmbio, mas eles já sabem que para pegar mais informação é só seguir o teu arroba ali, mais uma vez. É isso aí, o Nós em Limerick. Nós em Limerick. Obrigado, Carol, Hugo. Muito obrigada, Gustavo, mais uma vez. Obrigada por tudo, por tu já ter me ajudado tanto quando eu me mudei para Limerick, mesmo sem saber, e por ter dado esse tempo para gente, para compartilhar um pouco do teu conhecimento, da tua experiência. Muito obrigada. Isso aí. Obrigado, Gustavo. Legal. E, gente, segue a gente também no @podcast Vagamundos, né? É E isso se É isso tiver aí. mais perguntas, deixa pra gente lá no Instagram ou aqui no Spotify também. É isso aí. E eu Exatamente. agradeço também. Muito obrigado por me receberem aqui. Foi bem legal o bate-papo. Quando puder fazer de novo, podem chamar, que sou parceiro. Tamo junto. Sigam aí no Nós em Limerick. Vamos continuar criando conteúdo para ajudar vocês, sim. Estamos aí à disposição para que vocês realmente, para que vocês percam o medo. É para isso criar o conteúdo, para que você consiga ficar mais tranquilo já visualizando, entendendo como as coisas funcionam. Porque o nosso medo também é só medo do desconhecido, né? Depois que a gente conhece, a gente vê, ai, por que eu tive medo disso? Então a gente está aqui criando conteúdo justamente para tentar quebrar esse gelo para vocês que estão aí nos ouvindo, para que vocês venham para cá mais tranquilos, com menos receio, já com uma luz no caminho aí, sabendo onde estão pisando. E se a gente puder iluminar um pouco o caminho de vocês, a gente já fica contente. Esse é o objetivo. E muito Perfeito. obrigado aí, galera.
Valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu, Até o próximo gente. episódio. Valeu, boa semana.